Boa tarde a todos. André, obrigado pelo convite. Edson, sempre um prazer estar com vocês. Presidente, é uma satisfação estar aqui na sua fundação. Maior orgulho falar de um tema que nós temos discutido aí há alguns anos, que tem a ver com modelos de remuneração médica, valor em saúde. Mais recentemente, criamos aí o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, o ano passado, para justamente alinhar os conceitos, até que a professora Ana Maria Malik falou, que realmente tem se falado muito de valor em saúde, conceitos de tudo que é lado. E o desafio que o André e o Edson me passaram foi exatamente discutir esses conceitos, né? Como a ideia, até para provocar discussão, que o Denizar vai continuar na sequência, a ideia é a gente falar uma questão bem mais conceitual e deixar claro as questões do desafio disso tudo. Como é que a gente implanta isso? Do que nós estamos falando quando se trata de valor em saúde, né? Então, como é que o que nós estamos discutindo aqui, né? Então, essa é a grande barreira que nós temos, essa barreira conceitual. Valor, ele depende muito da perspectiva de quem está trazendo o conceito para dentro de casa. Se eu olho isso sobre a perspectiva da sociedade, o valor tradicional, que a gente na área de economia estuda, é uma relação de benefício pelo esforço, né? Quanto mais benefício eu tenho como percepção e menor o meu esforço, que obviamente a minha percepção de valor é muito maior. Agora, se eu olho isso para quem financia o sistema, seja ele público ou privado, o valor é um conceito que diz respeito a entregar mais qualidade com o mais baixo custo possível, né? Quanto melhor a qualidade que eu entrego e menor o custo, maior a percepção de valor eu como financiador de um sistema. Se eu sou um prestador, principalmente um hospital, a percepção de valor para um hospital é eu conseguir entregar os melhores desfechos com a melhor margem, né? Se eu conseguir vender bem e ter um custo menor e puder entregar bons desfechos, para mim, hospital, esse é um conceito claro de valor. Se eu sou um paciente, obviamente, a percepção do paciente no valor é exatamente eu ter mais qualidade de vida, essa qualidade de vida é relacionada à saúde, e mais satisfação, obviamente com menos esforço, né? Ou seria o acesso e quanto de dinheiro eu coloco para ter essa saúde. Então, o acesso é um ponto fundamental, já foi discutido isso aqui muito de manhã hoje, e agora durante a tarde, é o denominador da fórmula, vamos dizer assim, dentro da percepção do paciente. A indústria, quando é trazida para discutir, a indústria fala uma coisa muito interessante, que é você usar o medicamento ou o equipamento correto, no momento correto, ao paciente certo, né, para produzir os resultados esperados e, obviamente, vender mais com isso. Estamos falando das indústrias sérias, né? Esse conceito dentro das indústrias hoje tem mudado muito e eles têm trazido muito essa lógica de compartilhar risco, né? De participar aí do resultado aí da assistência. Mas aí agora, quando você vai falar novamente de valor, aí a gente olha diversas fórmulas que vários autores têm colocado aí, né? Várias fórmulas, várias discussões, né? E o que torna cada vez mais o conceito de valor um grande desafio. Então, eu acho que como o primeiro desafio é entender do que é que nós estamos falando, né? Que é realmente eu conseguir entregar os melhores desfechos para os pacientes em relação ao custo de produzir esses desfechos. Então, é muito importante entender que a fórmula de valor, o componente custo, ele é fundamental. Coisas que, quando a gente discutia na época da medicina baseada em evidência, a gente não olhava muito para o custo, né? E a economia da saúde discute isso há muitos anos, né? Muito antes de Porter trazer os conceitos de valor, muito antes, onde eu analiso as análises de custo-efetividade e custo-benefício, e exatamente essa percepção, o que talvez trouxe esse conceito do Porter, muito diferente. A lógica é essa percepção de que o paciente passa a ser um agente fundamental nesse processo. Por que o valor ele passou a ser considerado e por que todo mundo está olhando para isso hoje? Primeiro, pela questão de variação de qualidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental dentro do processo, né? Vários autores pegaram situações críticas, tem vários exemplos aqui, mas pegando a Alemanha, por exemplo, a Alemanha eles observaram 18 vezes a variação das operações e cirurgias de quadril, entre a média dos hospitais alemães e o top dos hospitais alemães. Então, vocês vejam que eu, dentro de um país como a Alemanha, eu tenho uma variação e um desfecho. Isso é crítico, é muito importante, isso precisa ser levado em conta. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um sistema de saúde de países desenvolvidos que entregam qualidade com alta variabilidade, eu tenho que olhar para isso, né? Por outro lado, o aumento de custos. O aumento de custos é outro ponto crítico e fundamental dentro desse processo. Eu tenho variação de qualidade por um lado e aumento do custo crescente, né? Já estamos vendo a grande diferença. Todos os países envolvidos, o custo da saúde ele é muito maior
que o desenvolvimento, o custo, a evolução, né, do produto interno bruto é a riqueza gerada aí pelas pessoas, pela população de um país. Já foi falado isso bastante, Edson, aí na tua fala. Então, se por um lado eu tenho uma variação de qualidade e, por outro lado, eu tenho um aumento crescente de custos, eu realmente preciso ver como é que eu consigo encaixar essas coisas, e por isso que os autores têm discutido tanto esses conceitos de valor em saúde. Quais são os paradigmas que nós enfrentamos? Obviamente, eu tentei organizar isso aqui, todo eles centrado no conceito de valor em saúde, que eu considero que são fundamentais para que a gente consiga olhar para a lógica de valor em saúde no nosso país, principalmente no nosso país. Primeiro, a grande resistência a mudanças que nós temos. A gente sabe que está vivendo numa situação ruim, sabe que o sistema, que o modelo tem que ser mudado, mas a gente tem um falso conforto desse status quo, né? Quer dizer, o processo de mudança é difícil. E isso tem que ser pensado. O segundo ponto que a gente percebe é a área nossa de saúde vive essa cultura do soma zero, né? Quer dizer, para eu ganhar, você tem que perder. Ou se você está ganhando, eu estou perdendo. Essa é uma relação muito ruim, que leva a um desalinhamento de interesse de todo mundo que trabalha na área de saúde, né? Todo mundo desconfia do outro. Essa relação é propiciada muito por essa cultura do soma zero, é um paradigma que a gente tem que mudar. O desenvolvimento próprio, quer dizer, isso é uma coisa muito interessante, a gente percebe nas instituições. Desenvolvimento próprios independentes são sistemas que eu desenvolvo para a minha unidade, para o meu hospital, para o meu município, sem que eu tenha condição de conversar esses sistemas e pensar que existem hoje em tecnologias no mundo inteiro já desenvolvidas e prontas para isso. A gente tem o hábito, né, de reinventar aquilo que já tá pronto. E o outro paradigma que é fundamental é exatamente essa cultura do volume e da complexidade. Eu acho que o colega que antecedeu aqui a mesa deixou muito claro, né, essa questão de que toda a nossa lógica do sistema de saúde ele é construída para que eu premie o excesso, né, e a coisa que é mais complexa. Quanto mais complexo for meu paciente dentro do hospital, quanto mais gente eu atender, melhor é meu ganho. Então, essa lógica de olhar para o volume e complexidade, sem olhar para o desfecho, para o resultado, ele é algo que nós temos que repensar. E é muito interessante esse trabalho que foi feito pelo The Economist. Ele fez uma das conclusões do estudo, me chamou muita atenção e fala exatamente isso, que nós estamos vivendo, esse processo de mudança, ele requer uma mudança de paradigma, principalmente porque nós estamos saindo de um modelo que é totalmente centrado no volume, na produção de serviço, para um modelo repensado ou centrado no paciente. Esse repensar dessa lógica é um dos paradigmas mais difíceis para a gente mudar quando se fala em valor em saúde, principalmente porque nós estamos vivendo uma situação diferente e você olhar o paciente pensando no desfecho, no resultado, não mais nas décadas de formas diferenciadas de receber por um serviço, ele demora muito, ele consome muito tempo e precisa de muito esforço. Não é uma coisa simples. Como é que a gente poderia mudar isso, né? São 3 pontos que eu considero fundamental. Primeiro, é a lógica da remuneração. Aqui eu sou médico de formação, então a gente sempre discute muito isso já no Conselho Federal de Medicina, em vários conselhos regionais, associações, em reuniões de Unimedes também, que tem muitos projetos com Unimedes, e aí é onde a gente provoca, né? Eu, pessoalmente, por todos meus estudos e o que a gente tem discutido na prática e visto na prática, você só vai conseguir um processo de mudança se a gente repensar a lógica de remuneração médica e dos serviços de saúde. Se eu não repensar a lógica do mundo, não adianta eu repensar só em mudar assistência, criar grandes redes, criar grandes estruturas, se eu não também olhar para o modelo de remuneração. Pensar em modelos de pagamento com base em valor, né? A questão da transparência, todo mundo falou isso hoje, acho que a manhã toda sobre isso. A transparência é um dos pilares básicos do conceito de saúde baseada em valor. Se eu não consigo tornar transparente o que acontece no meu serviço, no meu município, no meu estado, para os pacientes, para os usuários, para toda a população, para toda a sociedade, eu não vou conseguir reduzir um problema clássico que nós temos na saúde, que é a assimetria de informação. A assimetria de informação ela só reduz quando eu torno transparente o que está acontecendo comigo, né, com a minha situação, e permite que as pessoas se empoderem com essa informação e tomem suas decisões, né? Eu não consigo ranquear médicos no Brasil. Se eu resolver fazer isso, eu perco o meu CRM. Se eu decidir fazer, por exemplo, classificar os hospitais, é até antiético, né? Poxa vida, os relatórios da ANAP, né? Eu sei que tem gente da ANAP aqui, quer dizer, ninguém sabe quem são os hospitais que colocam aqueles relatórios, né? É só média, eu não consigo mostrar qual é o hospital que tem mais ou menos infecção, que tem melhores desfechos aqui no Brasil.
Isso é um problema. Então, eu não consigo empoderar essas informações aos pacientes. Para complicar, eu não consigo nem por o CID na TIS, aí na INS, né, Leandro? Eu não consigo botar os dados de informação de doença. Quer dizer, como é que eu vou fazer gestão populacional se eu não sei quem são meus pacientes, se eu não sei que doenças os pacientes têm? Né? Eu sempre brinco isso, eu falo que o pobre pode dizer que doença tem, né? Agora o rico não pode, né? Porque o pobre no SUS ele põe a doença, a gente sabe que doença está tratando, agora na SUS suplementar não tem essa informação. Então a transparência é um ponto crítico. Não, pela INS. A questão de compartilhamento de riscos e dos resultados, essa lógica, né, de você compartilhar, engajar os profissionais, as equipes, os prestadores em compartilhar o resultado, isso é um conceito que cada vez mais está se discutindo isso. Não tem mais mágica. Quem paga o serviço não vai conseguir ficar 100% com o risco. Quem presta o serviço vai ter que assumir parte desse risco. Obviamente que é o risco da eficiência, o risco da performance, né? Não é o risco atuarial, né? É o risco realmente da sua ação, da sua eficiência com relação aos pacientes atendidos, né? Os desafios estruturais, eu acho que todas as ações, para a gente pensar em valor em saúde, tem coisas que precisam ser realmente reorganizadas. Primeiro, a situação de dados, né? Dados, informações que nós temos no sistema, né? Eu recentemente estava escrevendo um post numa coluna que a gente fala sobre pagamento performance, e na escrita eu estava discutindo com os colegas da Unimed e falei o seguinte: gente, vocês sabiam que nós temos 3 conjuntos de dados hoje no nosso país? Aqueles dados que existem eu tenho acesso, aqueles dados que existem, mas eu não tenho acesso, e o pior de todos, aqueles dados que não existem, mas eu preciso. Né? Então, esse é um grande desafio. Né? Nós temos um bando de dados, né? Os dados desorganizados, muitos deles, quem precisa ter acesso não tem ou não pode ter, e às vezes eu estou com informações ainda que não estão disponíveis. Né? A questão dos parâmetros, né? Não existem indicadores sem ter um parâmetro de comparação. Qual é o parâmetro? Né? Nós vimos agora de manhã o secretário falando que você, dependendo de quem olha para o dado, vê resultados diferentes, né? Os mesmos resultados, a mesma lógica. Do que é que nós estamos falando, gente? Né? Que segurança eu tenho para fazer qualquer gestão se eu tenho esse tipo de diferença na lógica da informação? Outro ponto importante, que é um dos fatores motivadores e viabilizadores de uma saúde baseada em valor, é você justamente integrar sistemas. Nós vivemos nos sistemas totalmente fragmentados. Né? Eu fui ler um pouco do ESUS, né, já que vi falar do ESUS, e vi que as coisas não se conversam. Né? Eles criaram uma versão que era ruim, depois criaram uma nova versão que o gestor tinha que pegar os dados da versão antiga, passar para uma planilha e redigitar de novo no sistema novo. Né? Para completar isso, os sistemas não se conversam. A informação que está no consultório é diferente da informação que está no laboratório, que está no hospital, dados redundantes. Quer dizer, então, a organização obrigatoriamente precisa de sistemas que se conversem. Então, grandes investimentos em interoperabilidade teriam que ser feitos. Né? Discutindo muito com vários colegas do SUS, por que não que o SUS fique com a atribuição de definir exatamente o barramento de informações que são importantes para fazer uma gestão de informação daqui para cima? Não se preocupar de implantar um software de prontuário eletrônico na unidade de saúde. Desde que isso o mercado vende, tem N produtos aí. Agora, vou me preocupar com a organização da informação que chega aqui para que eu, como gestor público, consiga tomar decisão. Então, a interoperabilidade é um grande desafio. Obviamente, para poder medir a jornada do paciente, o professor Vicina fala muito isso, né? Enxergar o paciente de forma longitudinal. Hoje eu não consigo enxergar o paciente de forma longitudinal. Se nem no SUS a atenção primária conversa com a secundária e terciária, as coisas têm que ser integradas. Imagine isso na saúde suplementar. Né? E estamos medindo errado. Eu acho que eles não atualizaram aqui o meu slide depois, mas eu estou usando o antigo, mas tem uma frase que eu coloquei no slide que eu mandei, que é uma frase que o Porter e o Kaplan falam muito, que hoje o nosso problema não está na questão de políticas de saúde, não está na questão da lógica do sistema de saúde. O problema é que a gente está medindo coisas erradas e do jeito errado. E aí eu usei aqui um exemplo de prótese de joelho. Né? Se você pergunta para qualquer gestor aqui, seja ele público e privado, de um paciente que acabou de fazer uma cirurgia de prótese de joelho, o que eu consigo medir de desfecho? Ele vai dizer isso aqui: mortalidade, infecção, a reinternação, o tempo que esse paciente ficou no hospital. Agora, se eu pergunto para qualquer paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia de prótese de joelho, ele vai querer ver isso aqui. Ó. Eu vou poder voltar a jogar bola? Eu vou poder viver independente? Estar com dor? Quer dizer, esses são desfechos que importam para o paciente. Isso a gente não mede hoje. Né? Isso a gente não consegue. A gente mede indicadores primários. E que, mesmo com esses indicadores primários, a gente acaba não conseguindo fazer uma saúde adequada.
proposta de mudança, a grande provocação nossa e que eu faço, a mudança realmente ela é sistêmica, né? Nós não temos como mudanças pontuais não resolvem problemas sistêmicos. A gente está vivendo um problema sistêmico. E a nossa proposta é que a gente tem que começar por algum lugar. E a provocação que eu sempre faço é que comece pelo modelo de remuneração, né? Quando você muda o modelo de remuneração, você muda um paradigma, você muda o mindset das pessoas. Eu tenho N casos muito legais, conversando com um grupo de ortopedia lá no Sul, e eles acabaram de mudar o modelo Fee for Service, o modelo de capitation, um grupo que ia receber por vida. E a hora que a gente explicou o modelo para o ortopedista me perguntou assim, mas, César, então você vai ter que me ajudar a conversar com o diretor do plano de saúde aqui para que eu vá falar lá na empresa. Eu falei, mas não, porque a saúde ocupacional está muito mal feita. Eu falei, mas por que está mal feito? Não, porque tem coisas que esses pacientes vêm para o meu consultório que não precisava estar no meu consultório. Eu falei, mas doutor, desde quando que você se preocupou com isso, né? Porque quando eu recebo Fee for Service, quanto mais volume eu tenho, deixa que venha todo mundo. Agora, quando eu me responsabilizo pela vida, por uma população, obviamente eu quero que a saúde básica seja feita para que só venha o que é necessário. Então, vocês vejam, o mindset mudou em meia hora de conversa, né? Então, não adianta. Eu acho que o modelo de financiamento, de remuneração, ele muda, ele tendenciona, ele direciona a lógica da assistência, a gente tem que olhar para isso. Na prática, eu trago essa frase do Jim Vertes, eu tive com ele nos Estados Unidos no passado, e esse senhor, aí, ele, uma das pessoas que discutiu muito o conceito de RG, lá com o Fettler, na época de 80, e eu sempre perguntava para ele, discutindo, e um dia ele me falou essa frase que eu pedi permissão para utilizar nas minhas falas, né? Que ele disse que o único jeito realmente de a gente melhorar os dados é começar a medir esses dados, mesmo que eles sejam ruins, gente, vão medir. E isso é uma verdade. Nós estamos hoje aí com os nossos projetos em diversos hospitais, dezenas de hospitais, mais de 40 mil médicos já estão sendo avaliados com essa metodologia que nós temos hoje no Brasil. E é impressionante. Todas as instituições que a gente começa a mostrar o dado, você gera uma cultura de mudança, poxa, mas está tão ruim essa informação, o que eu preciso fazer para melhorar? Ninguém gosta de ver aquilo que está ruim. Então, eu acho que essa a gente tem que começar a medir, né? Esse é fundamental. Obviamente, os modelos de remuneração, que vocês têm discutido muito, são lógicas que a gente consegue adaptar, lógicas que o prestador assume mais riscos, o pagador assume menos riscos, né? Estamos discutindo muito agora, até no SUS, modelos de pagamento por performance, que eu acho que é um modelo fantástico, tanto para o médico que recebe por procedimento, como aquele profissional assalariado, que a gente consiga criar métricas em que esse volume, esse recurso adicional que ele possa receber seja com base na qualidade e no valor que ele entregue. Então, esse é um modelo muito legal. Os modelos de pagamento por episódios, por bundle, né, que se paga linhas de cuidado toda, ou modelos de capitation, ou mesmo de orçamentação global, que muitas OS recebem dessa forma. Agora, não adianta eu pagar por orçamento global se eu não vincular uma parte dessa remuneração ao valor entregue. Senão, eu estou criando um modelo chamado prospectivo de pagamento. E o modelo prospectivo de pagamento ele é um modelo também nocivo à qualidade, porque ele estimula o subtratamento e a seleção de risco, né? Por um lado, eu tenho o Fee for Service, que estimula a produção, né? E, por outro lado, eu tenho um modelo, que é o Fee for Service é um modelo retrospectivo, né? Que eu conheço o custo depois que ele acontece. E, por outro lado, o modelo prospectivo, que estimula exatamente o subtratamento e a seleção de risco. Para minimizar esses efeitos, é exatamente onde entra o conceito de pagar ou de remunerar de forma variável os profissionais, os serviços, os hospitais, as equipes de saúde com base em valor. Essa é a lógica que a gente tem utilizado muito, um índice de qualidade para medir, a gente mede processo também, a gente acredita que medir só desfecho é fundamental, mas a gente tem que medir processo hoje até para poder enxergar, a gente tem muitos problemas de processo ainda e que a gente acha que processo faz parte da lógica da qualidade. E eu preciso medir processo, então esse nosso índice de qualidade permite esse tipo de coisa. Para terminar, eu só gosto de provocar sempre com essa frase, que é do Disney, né, que eu acho que a gente está na hora de parar de falar e começar a fazer, né? Então, a provocação é exatamente essa. E fico à disposição para a gente conversar aí na sequência. Obrigado.